Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ellen Novaes e hoje nossa lição de terça-feira, confirmação do Novo Testamento. Toda vez que a gente fala sobre as leis alimentares, sobre os animais impuros, sobre a carne de porco, você sabe muito bem que existem aquelas pessoas que dão suas opiniões falando que foi abolido, ou então que isso nunca existiu, nunca foi desse jeito, falando que pode comer, que não tem nada a ver, etc. Você sabe que existem várias opiniões sobre esse assunto. Mas se nós olharmos para a Bíblia, e somente para a Bíblia, a gente consegue entender que sim, existe um motivo bem claro para a gente não comer as carnes imundas, que a Bíblia diz que são imundas. Na lição de ontem, a gente já viu que essa lei já existia há muito tempo atrás, que Deus já fazia distinção de animais puros e impuros, e que isso já existia antes dos israelitas. Se você não assistiu o vídeo de ontem, assista o vídeo de ontem para você entender esse contexto. Nós sabemos que quando as pessoas olham para a Bíblia e tiram alguns textos de fora do contexto, isso dá um problemão. As pessoas entendem cada uma de uma forma diferente, né, com suas opiniões e tudo mais. Só que isso não acontece só quando nós falamos de carnes impuras, carnes imundas. Isso acontece com todos os textos que nós tiramos do contexto. É um grande risco, é um grande problema, é um grande perigo tirar um texto bíblico de fora do seu contexto. Por isso a gente precisa sempre olhar para a Bíblia dentro do contexto, estudá-la dentro do contexto. Porque muitas pessoas acham que no Novo Testamento foi abolido a lei alimentar, a lei da alimentação, mas não vemos nada disso. A gente vê, na verdade, uma confirmação no Novo Testamento. Lá em Atos 15, apresenta uma lista de 4 proibições para aquelas pessoas que estavam se convertendo ao cristianismo, os gentios que estavam se convertendo. Não comer sangue, não comer animais estrangulados, não comer alimento sacrificado aos ídolos e não cometer imoralidade sexual. Esses eram alguns assuntos importantes que esses novos convertidos precisavam entender sobre o cristianismo, sobre a conduta cristã. Mas a gente também precisa entender uma coisa muito importante, que a palavra imunda é diferente de comum, porque algumas vezes, quando nós olhamos para o Novo Testamento, a gente vê Paulo, por exemplo, falando dos alimentos comuns. Vemos ele falando que muitas pessoas vão achar que tá tudo certo comer alimento sacrificado e tá tudo bem, a consciência dela não pesa, então ela pode comer. Mas tem outras que, se a consciência dela pesa, ela não deve comer o alimento sacrificado, e cada um com sua consciência. E isso se trata sobre os alimentos comuns. E o que são esses alimentos comuns? Se referia ao conceito de contaminação por associação. Aqueles animais que eram sacrificados a ídolos, sabe? Essas coisas. Porque os judeus, eles colocaram algumas regrinhas ali de alimentação referente a esses animais comuns, que eram animais sacrificados, que eram animais que estavam de alguma forma contaminados. Essas eram regras dos judeus, eram regras de seres humanos. Mas existem outras regras, outras leis dadas por Deus, que eram as leis dos animais impuros. E essas leis dos animais impuros, a gente pode notar que era uma coisa muito clara naquele meio. Isso que Paulo nem falava sobre essas leis de animais impuros. Ele chegou a falar dos animais comuns, mas ele não falou dos animais impuros porque era algo muito claro. Infelizmente, muitas vezes, quando a gente vai para o Novo Testamento, por exemplo, lá em Romanos 14:14 e Marcos 7:17-23, a gente não vê isso muito claro, sabe? Essa distinção, essa diferença de animais comuns e impuros. Mas, por exemplo, em Atos 10:14, Pedro observa que ele não comeu coisa alguma comum e imunda. Pedro, ele não tinha comido nenhum animal comum e nenhum animal imundo. Isso mostra essa distinção, sabe? Isso é uma coisa muito importante da gente observar e estudar na palavra de Deus. Mas por que será que Deus falou pra gente não comer esses animais impuros? A Bíblia não apresenta com todas as letras as razões de certos animais serem impuros e outros não. Várias hipóteses já foram levantadas, mas nenhuma delas se aplica a todos os animais, embora possa ser aplicável para alguns. O fato é que nós precisamos confiar, da mesma forma que nós confiamos em todos os mandamentos de Deus e confiamos, por exemplo, que o sábado é o dia do Senhor e que Ele deixou esse dia. A gente não precisa ter um porquê claro, sabe? Nem tudo na vida a gente precisa ter o porquê claro. Apesar de a gente ter, sim, vários porquês, né? Um desses porquês da carne impura é a saúde, a nossa conexão com Deus, é a nossa ligação com Ele, é o nosso corpo ser o templo e tudo mais. Até porque se hoje alguém te oferecesse um rato para comer, você não comeria, né? Provavelmente não.
Só que olha só que interessante, a gente com essa inteligência que a gente tem, que é uma inteligência bem pequenininha comparado à grandiosidade de Deus, à sabedoria de Deus, à inteligência de Deus, nós já entendemos que, opa, tem alguma coisa estranha em alguns animais e temos essa consciência de não comer certos animais por serem muito estranhos e por a gente entender que aquilo realmente não é um alimento. Mesmo a gente tendo essa consciência, essa inteligência bem pequenininha, isso não é comparado à inteligência de Deus. E ele sabe muito mais do que a gente, o porquê de todos aqueles animais descritos lá em Deuteronômio 14, também em Levítico 11, o porquê de não podermos comer esses animais. Deus é um Deus muito, muito sábio e muito inteligente. Com certeza, se ele falou pra gente não comer, a gente precisa confiar, porque existe sim motivo por trás disso. Mesmo que hoje a gente não entenda todos os motivos, a gente entende vários motivos, mas a gente não entende todos. Então o que a gente precisa fazer é confiar de que Deus sabe o que é melhor pra gente. A lei da alimentação não foi abolida, mesmo que muitas pessoas desejassem que fosse, ela não foi. É como Leandro Quadros mesmo diz, né? Jesus veio a este mundo para salvar o pecador e não para purificar porcos. Vamos orar? Querido Deus amado Pai, obrigada porque o Senhor é um Deus muito sábio. Que nós possamos confiar sempre em Tua sabedoria, ler os textos dentro do contexto e estudar a Tua palavra segundo a Tua vontade. Obrigada por tudo, que nós possamos sempre confiar em Ti, seguir as Tuas instruções, porque elas são melhores para nós. Em nome de Jesus, amém. E é isso, eu espero você na lição de amanhã, a lição de quarta-feira. Aproveita, deixa seu like, compartilha esse vídeo e não se esquece de se inscrever aqui no canal.